tema desse vídeo é a era da tecnologia e a estátua do anticristo. Bom, os cientistas dizem que a primeira revolução tecnológica, gente, aconteceu por volta dos anos 60, quando os cientistas conseguiram fazer uma miniatura de transistores. Isso permitiu a criação dos chamados computadores pessoais, né? Os laptops, os desktops, os PCs, vamos dizer assim. Eles afirmam que nós estamos muito perto, já caminhando para uma segunda revolução na área de computadores, quando existirão computadores quânticos. Depois eu explico isso melhor. Esses computadores quânticos serão computadores com máquinas inteligentes, inteligência artificial, e nós estamos iniciando, de fato, uma nova era com computadores com inteligência artificial e que vai mudar completamente a história da humanidade, tá? Nós não teremos só realidades virtuais, não, gente. Nós estamos falando aqui de computadores que vão ser extraordinariamente inteligentes e que vão mudar a realidade do mundo, tá? Ou seja, no futuro, você vai conversar com computadores. Hoje você já tem, né, a Siri e outros celulares que você pode fazer perguntas básicas, né? Mas no futuro eles terão condições e inteligência muito superior, onde eles poderão responder perguntas muito mais complexas, tá? Até perguntas de ordem de decisão ética, moral e daí por diante, tá? E a verdade é que o futuro, todos os profissionais, todas as profissões vão usar essa tecnologia. Então, por exemplo, se você pensar num médico com cirurgia, que vai fazer uma cirurgia grave, né? Através da tecnologia do 5G, será possível, por exemplo, um médico à distância, no outro país, fazer uma operação delicada usando robôs que o ajudem, tá? Hoje, os cientistas estão dizendo que é uma batalha aí dos bilionários, né? Por exemplo, Mark Zuckerberg, ele diz que a inteligência artificial criará um novo mundo, né? Milhões de novos empregos por conta de tantas aplicações que vão acontecer com o desenvolvimento da tecnologia, principalmente da inteligência artificial. Já o Elon Musk, né? Ele afirma que isso é verdade, mas que com a inteligência artificial e o desenvolvimento isso para patamares muito superiores, os computadores se tornarão uma ameaça existencial para o ser humano, né? E ele acredita que em algum momento as máquinas se tornarão autoconscientes e aí poderão se rebelar contra a humanidade. Bom, você já deve ter assistido o filme Exterminador do Futuro, né? Em que as máquinas, por conta da inteligência artificial, se voltam contra a humanidade e aí vira aquele caos, né? Então, o Elon Musk acredita nessa possibilidade concreta. E aí vem a pergunta, quem está certo, né? O Mark Zuckerberg ou o Elon Musk? O desenvolvimento dessa inteligência artificial, ele fará muito bem ou ele poderá ser potencialmente muito perigoso no futuro? Alguns dizem que num curto período de tempo o Zuckerberg está certo e vai mesmo revolucionar, criar novos empregos, melhorar demais a capacidade das pessoas, mas que a longo prazo quem está certo é o Elon Musk. Bom, de fato, indústrias inteiras serão criadas por causa dessa revolução do computador quântico, da inteligência artificial. Robôs poderão oferecer riscos existenciais no futuro, né? Alguns acreditam aí como Elon Musk. Agora, para que isso aconteça, vai ter que ser necessário que esses robôs sejam autoconscientes, né? Ou seja, os robôs mais avançados de hoje, eles têm uma inteligência artificial primária. Eles só sabem fazer aquela tarefa para a qual eles foram programados. Os cientistas dizem que eles têm a inteligência de uma barata, mas que no futuro a inteligência artificial evoluirá para a inteligência de um rato, depois de um gato, de um cachorro, até chegar a um macaco. Acontece que macacos já têm consciência da autoexistência. Os macacos sabem, por exemplo, que eles não são humanos.
Eles conseguem perceber isso. E aí que mora o perigo. Quando um computador, um robô atingir uma autoconsciência, nós não sabemos o que de fato pode acontecer. O Mark Zuckerberg afirma que no futuro a probabilidade de que a indústria de robôs seja maior do que a indústria dos automóveis. Hoje você tem robozinhos que fazem aspiração de pó, hoje você tem robôs que fazem várias atividades, e no futuro eles serão baratos e farão de tudo, viu, gente? Por exemplo, na cirurgia médica, os médicos poderão estar à distância, usar o comando dos robôs. No Japão já existem robôs que são enfermeiras, né? Que fazem muitas coisas, principalmente porque a população está envelhecendo e eles precisam de ajuda. Então, ao invés de ter ajuda de pessoas, eles já estão tendo ajudas de robôs. Mas no futuro, gente, os cientistas acreditam que haverá robôs dentro do nosso corpo. Por exemplo, hoje, se você quiser saber o que está acontecendo dentro do teu intestino, existe uma técnica chamada de colonoscopia, né? Entra uma câmera lá pelo reto, né? E ali essa câmera filma, vê se tem pólipos. Ela pode até pegar, beliscar ali para fazer uma biópsia e daí por diante. O que os cientistas falam é que no futuro, gente, não vai mais ser necessário se fazer uma biópsia. Você toma uma pílula, que na verdade é um nanorobô, entendeu? E esse nanorobô, ele vai andar dentro do seu intestino e ele vai mandar fotos e até mesmo imagens, da mesma maneira que se manda hoje pela internet para o computador do médico, para que o intestino do paciente seja analisado, né? Então, de fato, eles dizem que não será mais necessário uma colonoscopia, que é um procedimento que você tem que tomar anestesia, né, e dormir. Vai ser muito mais simples. Agora, os cientistas também, gente, falam que o futuro da tecnologia permitirá que o homem resolva problemas como o envelhecimento. E isso pode até mesmo alongar demais a vida dos seres humanos e até levá-lo à imortalidade. Uau! Como é que eles dizem que isso vai acontecer? E aqui eu já quero começar de novo fazer a seguinte observação. O homem querendo ser Deus. Não é isso? A Bíblia diz, gente, que nós um dia contemplaremos a Jesus no dia do arrebatamento, né? E por vermos a Jesus como ele é, seremos transformados em semelhança a ele, ou seja, receberemos um corpo glorificado e seremos imortais como Jesus é. Mas Satanás está sempre querendo imitar a Deus e tentar levar o homem a acreditar na possibilidade dele ser como Deus sem que Deus esteja no processo, né, de fazer essa transformação, né? Então, o que a ciência vai fazer? Ela vai analisar o genoma das pessoas, né? O código genético como um todo, né? E vai, por exemplo, analisar o genoma de milhares de pessoas velhas e depois de milhares de jovens. E vai comparar o genoma de um velho com um jovem, ou diversos velhos com jovens. A partir daí, eles vão descobrir o que é que está diferente. O que é que foi modificado no genoma de um jovem quando ele envelhece? E a partir daí eles vão começar a descobrir os genes que estão relacionados ao processo de envelhecimento. Hoje, para vocês terem uma ideia, já existem 60 genes que foram descobertos que são diretamente responsáveis pelo envelhecimento. E aí, os cientistas fazem aqui uma comparação. Por exemplo, num carro que envelhece, o que é que envelhece de maneira mais substancial, né? Porque lataria, essas coisas você troca, mas o que envelhece de fato é o motor. Por quê? Por causa da combustão, por causa de muitas peças que entram em fricção, né? E também pelo processo de oxidação. Eles dizem que o corpo humano é semelhante. O que envelhece no corpo humano é o motor. E aonde está o centro de toda a energia, né, do ser humano?
Gente, está na mitocôndria. Os cientistas estão dizendo que eles vão conseguir analisar o processo de envelhecimento dentro da mitocôndria e, a partir daí, reverter esse processo, no início só retardá-lo e até que em algum momento eles possam levar o homem a viver quase que de maneira eterna, né? Por exemplo, as pesquisas científicas descobriram que há um tubarão chamado o Greenland Shark, ou tubarão, né, do Greenland. Green é terra verde, né? Eles chamam esse tubarão. Ele vive 400 anos. Como é que se sabe disso? Eles descobriram, os cientistas, que o globo ocular desse tubarão, ele tem peles, camadas de proteção. E essas camadas, elas são trocadas a cada ano. E cada vez que troca uma pele dessa, deixa um anel, né, de, vamos dizer assim, de ali que sobra no globo ocular do tubarão. Tá? Fica um resquício daquela camada na forma de um anel. Então, analisando alguns desses tubarões, eles descobriram que tem tubarões que têm 400 camadas e, portanto, eles vivem aproximadamente 400 anos. Ao estudar o genoma desses tubarões com inteligência artificial, quando for isso possível, né, será, segundo os cientistas, possível descobrir o que é que faz que eles vivam tanto e, a partir daí, usar técnicas semelhantes na vida dos seres humanos, né? Agora, de novo, eu faço a pergunta. Não parece para você que o homem aqui está querendo ser Deus? Como Satanás afirmou que o homem seria como Deus se desobedecesse a Deus e comesse do fruto? Porque o homem, antes do pecado, ele era imortal. O que trouxe a morte para o homem foi o pecado. Agora, será que o homem vai conseguir, mesmo sendo pecador, quebrar o processo do juízo de Deus e o processo de morte, né, que é a putrefação do corpo, e dessa maneira ele driblar o juízo de Deus? É claro que não. É claro que não. Estão viajando na maionese, gente. Podem até desejar, mas isso jamais será possível. Agora, eu vejo aqui Satanás de todas as maneiras tentando fazer com que a humanidade creia que é possível viver eternamente sem Deus. Olha, gente, nós sabemos que no milênio, que eu espero que não esteja longe, né? Porque creio que o arrebatamento, a tribulação está muito perto. Nós sabemos que no milênio as pessoas vão viver muito mais, né? A Bíblia diz que aquele que morrer com 100 anos morrerá jovem. E no futuro, quando recebemos, né, o corpo glorificado no arrebatamento, e depois também para aqueles que passarem pela tribulação, morrerem e ressuscitarem, né, também receberão corpos glorificados, nós sabemos que no futuro nós seremos imortais e teremos vida eterna. Mas Satanás promete vida eterna sem Deus. Agora, o que os cientistas estão fazendo para fazer que haja imortalidade, gente? Hoje eles estão começando a desenvolver órgãos artificiais. Então, eles dizem que no futuro, quando os órgãos envelhecerem, eles colocam órgãos novos, até mesmo pele, coração, rins, pulmões, fígado, todos os órgãos poderão ser substituídos. Hoje, por exemplo, já tem uma tecnologia em que foi feita uma orelha a partir de células de um ser humano misturadas com um tipo de plástico. Só que este plástico aí é uma coisa que se dissolve e que depois que ele se dissolve, sobra somente a parte biológica e a orelha ficou perfeita. Então, eles acreditam que no futuro todos os órgãos poderão ser substituídos. Hoje já existem terapias de células-tronco, né, que são aquelas células que estão no cordão umbilical, na medula do indivíduo, que se transformam em tecido vivo onde quer que ela seja colocada, né? Então, se o indivíduo, por exemplo,
tem um infarto, ao invés de tirar o coração e trocar, eles colocam lá uma injeção de células tronco na parte que está lesada, e isso pode trazer uma regeneração. Isso já está sendo feito de maneira incipiente, viu, gente? Mas eles garantem que nesse século tudo isso será possível, gente. Então, eles dizem que no futuro eles poderão fazer ossos, cartilagens, partes do corpo, fígado, coração e tudo mais, e de maneira híbrida, de forma que o órgão dure infinitamente mais do que dura hoje. Então essa seria uma forma de driblar o envelhecimento e levar o ser humano a viver eternamente, né? Os cientistas estão chamando a imortalidade que eles estão buscando de dois nomes diferentes: a chamada imortalidade genética e a imortalidade digital. Eu vou explicar melhor. O que seria, então, a imortalidade genética? Essa imortalidade acontecerá, segundo eles, quando eles conseguirem interromper definitivamente o processo de envelhecimento, seja por troca de órgãos, mas seja também através de alteração dos processos biomoleculares, tá bom? Dentro da célula, na mitocôndria e daí por diante. Agora, já a imortalidade digital, eles creem que acontecerá mais rapidamente. Alguns chegam a afirmar que neste século já será possível haver a imortalidade digital. E eu vou explicar como que eles vão fazer. Se você digitalizar tudo a respeito de uma pessoa e você armazenar, por exemplo, num microdisco, no futuro eles dizem que você, por exemplo, se você quiser saber a respeito do Einstein, tá? Você vai lá e pega esse disquinho aí, esse microdisco, vai apresentar uma holografia e você vai conversar com Einstein, porque terá sido armazenado a sua voz, os seus trejeitos, os seus pensamentos e tudo mais. Então, eles dizem que é um futuro breve, onde as pessoas serão digitalizadas. A sua aparência, a sua voz, os seus trejeitos, né, aquilo que elas creem, as suas convicções, as suas crenças. E aí você vai falar com uma imagem holográfica. Uau! Gente, isso daí está me cheirando aquilo que Apocalipse fala sobre a imagem da besta. Mas eu vou deixar isso para o fim. Fica até o fim para você não perder isso que eu vou falar. Mas eu pergunto para vocês, mas será que isso é imortalidade? E aqui eu quero parafrasear o ex-presidente americano Bill Clinton, que ele diz o seguinte: tudo depende de como você se define. Se você se define como um ser biológico, então não será possível não morrer, né? Agora, se você é representado pelo total das suas memórias, das sensações, da história, dos sentimentos, das suas transações de cartão de crédito, dos seus gostos, das suas convicções, da sua fé, se isso for você, então você vai viver eternamente em forma digital. E alguns cientistas acreditam que um dia, gente, até o final do século, o mundo inteiro, as pessoas todas terão a sua cópia digitalizada. E o que os cientistas farão? Eles vão enviar naves que serão impulsionadas, né, por lasers poderosos, repletos de pessoas digitalizadas, né? E aí, com a consciência, eles dizem que eles vão conseguir digitalizar a consciência da pessoa. Então, na verdade, ainda que o corpo morra, a mente dela, a alma dela, segundo eles, será digitalizada e enviada, por exemplo, para outros planetas, para a Lua. E eles dizem o seguinte, que com essa tecnologia de laser, em 1 segundo você estará na Lua. Em 15 minutos você estará em Marte. Em 4 anos você estará em Alpha Centauri, que é a primeira estrela mais perto da gente, tá? Depois do Sol, obviamente, né? Então, toda a consciência humana será mandada para o espaço de forma digital. E até existem cientistas que acreditam que essa tecnologia, na verdade, já existe
entre os alienígenas, né? E eles dizem que talvez esses alienígenas tenham sido enviados para a Terra através de processos como de laser, e eles tenham a capacidade de se transformar naquilo que eles quiserem, e talvez eles estejam entre nós, tá? Isso já está entre os filmes. No próprio filme de O Exterminador do Futuro, a gente vê isso, né? No início era aquele robozão, né? O Arnold Schwarzenegger, mas depois veio um outro que vinha em forma líquida, que se transformava em qualquer coisa, né? E eles acreditam que isso será possível. Mas sobre isso, sobre esta questão dos robôs, dos alienígenas, eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso. Mas o que eu quero agora é chegar na parte mais importante. Gente, nós estamos vivendo, assim, no limite de uma era da humanidade para entrar numa próxima era em que o homem, de fato, vai querer ser como Deus. A mesma tentação do Éden vai ser repetida agora de uma maneira muito poderosa, tá? E as implicações serão infinitas. E aqui eu faço uma pergunta: será que a imagem da besta, que a Bíblia diz que vai falar, não será um robô com inteligência artificial? Olha lá, Apocalipse 13:3 diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E depois, o mesmo Apocalipse 13, versículos 14 e 15 diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha, gente, o que eu acho muito interessante aqui é que primeiro diz que o anticristo vai receber uma ferida mortal e que ele vai como que ressuscitar, tá? Aí eu pergunto para vocês, quais são as possibilidades disso? Será que ele mesmo que vai ressuscitar, ou será que vai haver um robô, um clone muito parecido com ele, mas que seja feito a partir de tecidos biológicos e ao mesmo tempo tecidos artificiais? E aí então ele será de fato possuído aí, esse novo ser, pelo demônio, e não será mais o ser humano? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que de fato ele seja ressuscitado pelo poder sobrenatural de Satanás. Mas os versículos 14 e 15, gente, diz que o falso profeta seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta. Então, pera lá. Quem vai fazer essa imagem da besta são os seres humanos, tá? Aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. De novo, pode ser algo sobrenatural? Pode. Mas pode ser algo tecnológico, gente. Porque foi criado pelos homens. E quem sabe se isso não vai ser, de fato, uma holografia, ou uma imagem, ou um robô, né, com inteligência artificial que vai falar para o mundo inteiro e vai falar com toda a consciência do anticristo. Porque esta imagem vai falar como o anticristo fala. Então pode ser simplesmente uma holografia, né, com inteligência artificial que fale por si mesma, tá? E não somente que seja, vamos dizer assim, o alto-falante para a voz do anticristo. Gente, as possibilidades são enormes, mas de fato a Bíblia diz que vai espantar os seres humanos. As pessoas vão ficar, uau, como é que pode isso, né? Ele que morreu, voltou à vida e agora está falando conosco. Gente,
as possibilidades são grandes. A verdade é que nós estamos entrando numa nova era que nós nem imaginamos ainda o que vai acontecer. Já está na cabeça dos cientistas, já está no mundo do cinema, porque na verdade o que o cinema faz já é orientado, já é uma estratégia de marketing da ciência e dos poderosos. Por quê? Porque quando acontecer, o mundo já estará pronto para aceitar. Tudo isso fará parte, gente, do governo do anticristo e até mesmo desse sistema de controle. Agora, como negar um avanço como esse? Como negar, gente, que pessoas possam ter uma melhoria de vida, viver mais longe, mas a que custo, gente? Sendo transformados em seres híbridos, com partes da nossa estrutura feita por Deus, misturadas com partes feitas pelos homens, com microchips na cabeça, com nanorobôs dentro das pessoas, transitando pelo cérebro, criando conexão pela internet. Gente, eu espero que o arrebatamento esteja próximo, porque o que virá por aí, gente, vai ser estarrecedor. Talvez não para mim, não para os meus filhos, mas para os meus netos, bisnetos, tataranetos. Se Jesus não voltar ainda agora, nesse tempo, o mundo vai ser transformado de uma forma que praticamente ninguém vai mais precisar de Deus. Lógico que as pessoas precisam, né? E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que as pessoas não vão querer Deus de forma alguma. E com todas as manifestações que Deus fizer na humanidade, através da natureza, ainda assim as pessoas vão resistir e não se arrependerão. Por quê? Por causa da força do engano de Satanás, por causa dos avanços tecnológicos. Quanto mais o homem conseguir driblar a morte, menos ele vai sentir que precisa de Deus. E aí é que mora o perigo.